Abre sua Bíblia em Miqueias, deixa ela aberta em Miqueias, que hoje nós vamos falar do profeta Miqueias. Tem Miqueias aí na sua Bíblia? Tem, né? Está perto de quem aí? Está perto de Abacuque, está depois de Amós, depois de Jonas. Se você chegar perto de um desses, você vai encontrar Miqueias. Você que está em casa, deixe sua Bíblia aberta aí. Vamos trabalhar a palavra de Deus, aprender sobre Miqueias. E eu quero, juntamente com você, fazer mais uma oração, pedir a graça, a misericórdia de Deus, porque hoje nós vamos falar das pessoas mais importantes do universo. Olha que privilégio. Nós estaremos falando sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Baixe tua cabeça. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, ó meu Pai, pela oportunidade que nós temos de compartilhar a tua palavra, de, meu Pai, estar contigo a cada dia, de poder andar contigo todos os dias. Meu Deus, obrigado porque o Senhor nos atraiu para a tua presença aqui esta noite. E nós te pedimos, ó meu Pai, que o Senhor fique à vontade em nosso meio. Que o Senhor nos ajude a compreender a necessidade que nós temos para este tempo, como nós devemos nos mover, como nós devemos, ó meu Pai, se comportar. Meu Pai, usa-nos, ó meu Pai, para avançar com o reino na terra e cumprir o ID até que a tua casa se encha. Em nome de Jesus, amém? Você já está vendo, acompanhe comigo nos slides, você já está vendo o tema da nossa mensagem, o que o Senhor pede a você. Nós iremos basear a nossa ministração esta noite no livro de Miqueias. E este profeta, ele falou de forma poética e falou também com uma urgência sobre a parte profética, sobre a correção. Estudando esta palavra, pegando os ensinamentos do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que este livro é mais atual do que qualquer mídia que você possa acessar neste dia ou amanhã. Ele diz que se você for ver uma revista atualizada, a Veja, uma Isto É, uma Exame, qualquer mídia, ou mesmo os jornais, você vai se deparar com algo e achar que é atual. Porém, a Bíblia, ela está mais atualizada que todos esses canais de comunicação. Billy Graham, ele sempre dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal que você pode ler pela manhã. Por isso, quando nós estamos com a Bíblia, nós precisamos ter esta grandiosidade que Deus deixou em nossas mãos. Escute isso. Se Deus estivesse fazendo esta pergunta para você, se Deus hoje chegasse no seu quarto, sentasse lá com você, ou num café da manhã, logo amanhã pela manhã, e o próprio Deus fizesse essa pergunta: o que o Senhor pede a você? Se Ele falasse: olha, estou te pedindo um favor, como seria o seu encontro com Deus? Como você passaria esse dia? Será que você ficaria tranquilo? Você ficaria à vontade na presença de Deus? Ou você ficaria extasiado, com medo? Qual seria a sua reação, a sua emoção? Eu quero te chamar a atenção esta noite, porque quando nós estamos acessando a Bíblia Sagrada, nós estamos diante do próprio Deus. Quando você vai ler ou estudar a sua Bíblia, você tem a oportunidade de estar frente a frente com o seu Deus. Por isso não pode ser algo comum, algo passageiro, e você sair da presença de Deus como se nada tivesse acontecido. Porque o próprio Deus está nos pedindo algo aqui esta noite. Até o final dessa ministração, nós teremos um senso de responsabilidade mediante a palavra de Deus. Por isso o livro de Miqueias, ele está atualizado. Não é um livro antigo, do passado, arcaico. Não, é um livro atual. Miqueias 2, ele vai falar, acompanhe comigo no telão, ele vai falar da política, da corrupção do Estado. Miqueias 2:1 diz assim: ai daquele que ainda no seu leito imagina a iniquidade e planeja o mal.
Ao amanhecer, eles o praticam porque tem poder para tanto. Em outras versões vai dizer, porque o poder está em suas mãos. Então, as pessoas que têm o poder, muitas vezes estão maquinando o mal, levando em conta aquilo que eles querem para si mesmo, e não pensando na justiça que precisa ser exercida a toda a sociedade. Este livro está numa semelhança com os dias atuais, onde muitos governantes, não só no nosso país, mas no mundo, estão pensando em si próprio e deixando a sociedade de lado. Miqueias 3, ele vai falar dos governantes e dos falsos profetas. Versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que fazem o meu povo andar errante, que clamam paz, quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Muitos estão aí se vendendo na internet, cobrando para te dar uma palavra, que muitas vezes vai virar uma confusão, mediante um ensino que você adquiriu aqui na igreja, por exemplo. Mas nós precisamos tomar este cuidado. Os falsos profetas estão se expandindo, crescendo diante dos nossos olhos. E Miqueias já vinha alertar o povo, para que eles tivessem esse entendimento. Muitos estão procurando encher os seus cofres, por exemplo, mas não estão preocupados com investir na palavra de Deus e em levar a palavra verdadeira aos corações. A gente pode observar também em Miqueias 7:6, quando este livro está falando sobre a atualidade das famílias, que o Júnior nos precaviu na semana passada, nos chamou a atenção, falou tão bem o papel de cada um dentro do lar, como que nós estamos deixando muitas vezes escapar um bom testemunho dentro da nossa casa. E Miqueias 7, no versículo 6, vai dizer assim: eu, porém, olharei, estou lendo 7:6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da própria casa. Você consegue encontrar alguma similaridade no livro de Miqueias com os dias atuais? Somente esses 3 versículos que eu citei aqui, eles estão ligados diretamente à base da sociedade. E é isso que o inimigo tem trabalhado nos nossos dias, para que a sociedade ela fique desfalecida, desestruturada. E quando o profeta se levantou a trazer a palavra de Deus, havia uma preocupação de Deus com as famílias daquele tempo, com os profetas, os falsos profetas, uma repreensão com os governantes. E não é diferente nos dias atuais. Este livro, escrito há mais de 2.700 anos, continua tão atual. Como o pastor William pregou aqui em uma dessas quintas-feiras e nos ensinou, a Bíblia não precisa ser atualizada. Não perca seu tempo com este assunto que está sendo elevado, discorrido por alguns. Não se perca nesta situação. A Bíblia não precisa ser atualizada, porque ela é atemporal. Ela sempre estará pronta a nos servir no tempo atual. Ame a sua Bíblia. Sabe, a Bíblia Sagrada, como foi pregada aqui quinta-feira pelo pastor Wagner, é um tesouro que você tem nas suas mãos. Ele falou os 4 tesouros que nós temos, e eu vou citar durante a mensagem alguns. Ele falou que o maior tesouro que nós podemos encontrar em Cristo é a nossa salvação. Segundo, é a Bíblia Sagrada. Terceiro, é a comunhão entre os santos. E o quarto é o nosso testemunho.
Esses são tesouros que devem ser zelados e guardados por cada um de nós. Vocês estão comigo? Miqueias 6:8. Vamos ler com atenção este versículo. Quem não trouxe a Bíblia, pode acompanhar no telão também. Amém? Ele já mostrou a você o que é. Alguns vieram, outros ficaram lá em casa, mas nós vamos chegar tudo junto agora, tá bom? Amém, Edivaldo? Aí, você viu? Aí chegou. Ele já mostrou a você o que é e o que o Senhor pede de você. Pergunta, não sou eu que estou te fazendo esta noite. Não é simplesmente uma pergunta de um profeta. Não é simplesmente uma pergunta por causa dos usos e costumes da sociedade, nem do pastor, ou de qualquer outro líder ou autoridade terrena, não. Se você se depara com este versículo, está na sua casa lendo ou aqui na igreja, você tem que analisar que tem um ponto de interrogação lá. Ou seja, o próprio Deus está te fazendo uma pergunta. Qual é a pergunta? O que o Senhor pede de você? Você traz para o dia de hoje e olha, o que o Senhor está pedindo de mim? O que o Senhor está pedindo de mim esta noite? O que o próprio Deus está pedindo de mim e de você esta noite? Ele continua no versículo e tem toda a resposta aí. Primeiro, que você pratique, que nós pratiquemos que nós possamos amar e andar humildemente com o nosso Deus. Amém? O que o Senhor pede de nós? Pratique a justiça. Ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Até o final dessa ministração, você vai precisar ter decorado esses 3 tópicos comigo. Deus está aqui no começo do versículo, dizendo o quê? Ele já mostrou a você o que é. De novo, Ele já mostrou a você o que é. Ele já mostrou para você o que é bom? Alguém aqui esta noite pode erguer a mão e dizer: Mateus, eu já provei da bondade de Deus. Se você acordou pela manhã, se você respirou, se você andou, se você caminhou, se você conseguiu enxergar o céu, as plantas, de alguma maneira, a bondade de Deus te alcançou. Sabe, se alguém aqui já foi curado, já passou por uma experiência de cura, de um milagre. Eu já fui curado da minha bronquite. Meu filho foi resgatado quando estava ali desenganado pelos médicos com 11 meses de uma diverticulite. Todos têm o seu testemunho, mas tudo isso acena e aponta para a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Você precisa declarar a bondade de Deus. Você precisa mentalizar, trazer a memória, e eu estou te chamando para isso esta noite. Onde a bondade de Deus está sobre a sua vida. Nós que estamos aqui e dizemos que servimos a Deus e que entregamos a nossa vida a Ele, nós podemos dizer que a bondade de Deus está em Jesus Cristo, que nos amou primeiro e nos libertou da escravidão do pecado. Jesus é a maior referência do cristianismo. A bondade de Deus se resume em Jesus, que olhou para mim e para você, e naquele dia não desistiu da cruz, mas se entregou por mim e por você. Isso manifesta a bondade, a graça, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Mas há um porém. No versículo 3,
Miqueias, ele faz uma pergunta para o povo, o próprio Deus está fazendo uma pergunta. E eu quero que você esta noite responda esta pergunta. Deus está dizendo assim: meu povo, o que foi que eu lhe fiz? O que Deus fez para você até este presente momento da sua vida? O que Deus fez para cada um de nós até este presente momento? E ele continua: e como foi que eu o levei a ficar cansado? Duas perguntas no mesmo versículo. Jesus, o próprio Deus perguntando, mas esta noite como se Jesus estivesse nos perguntando aqui: olha, o que eu te fiz de bom até aqui? Aí você tem um tempo, responde. E aí de repente ele vira e fala: por que você está cansado? Como soaria para você se o próprio Deus, Jesus, na sua frente, falasse: por que você está cansado? Você já não provou que eu sou bom? Você já não provou da minha bondade? Quais seriam os seus argumentos diante de Deus para que você não avance com o reino na terra? Para que eu e você fiquemos tranquilos com a nossa salvação, com o nosso lugarzinho no céu? Será que é isso o que Deus quer de mim e de você? No versículo 4 ele continua falando: pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão. Eu e você estávamos presos também no pecado. Nós estávamos aprisionados. Todos nós temos uma história de libertação de pecado em nossas vidas. E o próprio Deus está nos perguntando essa noite: eu já não te libertei disso? Eu já não te salvei daquilo? Por isso, se você chegou aqui cansado de cultos repetidos e de um hábito de sentar à igreja e passar um tempo, eu chamo a sua atenção esta noite, para que você não deixe que o inimigo te paralise. O que mais Deus espera de mim e de você é que a gente avance com o reino de Deus, é que a gente sinta compaixão dos nossos entes queridos, dos nossos vizinhos, dos amigos. Nós não podemos parar, ficar calmos, tranquilos, quando ao nosso redor pessoas ainda estão se perdendo sem o conhecimento com a graça salvadora de Jesus Cristo. É uma responsabilidade nossa, minha, da igreja, de cada membro que aqui está. Por isso, não pare. Vença o seu cansado. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Os dias bons que Jesus já atuou na sua vida. Os dias maus que Jesus estava lá, com as mãos estendidas também a você. Sabe, Ele já provou que Ele é bom e que vale a pena andar com Ele todos os dias. Eu pergunto novamente para você: quem aqui já provou da bondade de Deus? Se você provou, você pode confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Amém. O primeiro pedido que nós lemos em Miqueias 6:8: pratique a... Vamos todo mundo junto, porque nós precisamos decorar até o final, senão nós não vamos passar de ano, entendeu? Pratique a... Muito bem, pratique a justiça. Meus irmãos, praticar a justiça está associado a todas as áreas das nossas vidas. É uma obrigação do cristão estar zelando pelo seu testemunho, estar em conformidade, sabendo o que ele deve fazer
Esta prestação de contas da justiça de Deus está sobre nós. Provérbios 20 vai dizer que até uma criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Ter um bom senso do que é certo ou errado é uma obrigação de qualquer ser humano. Uma criança sabe o que é certo e o que é errado. E nós precisamos ser repreendidos pela Bíblia Sagrada, olharmos as nossas atitudes e lembrar se tudo o que estamos fazendo existe uma pureza e uma retidão. Como o Júnior pregou aqui semana passada, como está o nosso comportamento na nossa casa? O nosso papel como pais, como filhos, o cuidado com os idosos, com os anciões. Pela manhã eu citei também como nós estamos se desenvolvendo no nosso trabalho. Há uma balança. E sempre quando nós estamos conversando, eu trabalhava na empresa, na última empresa que eu trabalhei, as pessoas sempre questionavam o que um e o outro ganhava. Que aquele ganhava mais, o outro ganhava menos, que o chefe não fazia nada e ganhava tudo, que o dono da empresa estava rico. E sabe, certos tipos de comentário, eles vão apagar o nosso testemunho como cristão. Nós sempre estaremos sendo observados. Se você está na sua empresa e você combinou um salário e você quer galgar algo melhor, estude, procure a vaga. Converse pessoalmente com aquele que está acima de você, que tem o poder para tal. Mas evite as conversas, como diz a palavra de Deus, o mexeriqueiro. Evite fazer contendas. Você passa mais tempo às vezes no seu trabalho do que na sua casa. E como está o seu testemunho lá? É lá que nós precisamos avançar com o reino de Deus. Então, se há algo que Deus, Ele gosta, é que pessoas dê o seu melhor. E que ela nunca se esqueça que a balança de Deus, ela é justa. A balança de Deus, ela é justa. Provérbios 11:1 tem no telão, você pode acompanhar comigo, por favor. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu. Se você está enxergando algo errado, ou se você está participando de algo errado, fuja dessa desonestidade. Não deixe que o inimigo apague o bom testemunho de Cristo que existe em nossas vidas. Não anule o sacrifício de Jesus, assim, não de anular, mas de envergonhar o sacrifício de Jesus por onde você passa. Se o Espírito Santo te incomodar, se há algo desonesto, nós precisamos voltar à retidão. E quando não cabe a nós o que fazer, usar as palavras de Miqueias 7:7, que diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Você tem um justo juiz, meu querido. Se você já avançou as Escrituras, se você compartilhou do Novo Testamento, existia lá um juiz corrupto, iníquo. Aquela mulher ficou ali, incomodando ele, importunando até que ele julgasse a causa dela. Mas a parábola nos ensina que Deus é diferente. Os olhos de Deus estão sobre a humanidade, muito mais sobre os seus filhos. Porque nós, sendo homens maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imaginem o nosso Deus. E Deus, tendo uma balança justa, os olhos dele sempre estarão passando sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso, se tem uma causa que você precisa pleitear, leve diante de Deus com fé, espere no Deus da sua salvação, Ele ouvirá e te dará uma direção para que esta balança seja justificada sobre a sua vida. Amém? Então, ame
ou pratique a justiça. Vocês estão comigo? O que Deus quer de mim e de você? Primeiro, nós vamos decorar até o fim, pode ficar tranquilo. Eu tenho todo o tempo do mundo hoje. Hoje não tem final, fica tranquilo. Tem jogo, não. O que Deus quer de mim e de você? Segundo, ajuda eles aí no telão. Ame. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ame seu próximo. Ame sua salvação. Como nós já destacamos aqui esta noite. Eu quero trazer um conceito para você dos dias atuais sobre misericórdia. Vocês estão comigo? Acompanhem comigo no telão. Misericórdia, nos dias atuais, ela tem um significado de sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal. Misericórdia quer dizer compaixão, piedade. E sabe, talvez a gente não pare e pense o que é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Como já foi dito aqui na oferta sobre a graça que nos alcançou. A graça de Deus está em todos os lugares. Ontem mesmo o César me falava sobre isso. Ele falou, olha, se nós conseguimos ver uma folha verde, se nós conseguimos ver uma rosa, se nós conseguimos ver qualquer manifestação da natureza, existe ali a graça de Deus. Porque o mundo caído, o pecado, é escuridão, é trevas, e não tem nenhum brilho, não tem nada da graça de Deus. Mas a graça de Deus está sobrepondo tudo isso. E sabe qual seria uma tragédia anunciada? Uma tragédia anunciada seria a minha vida sem a intervenção de Jesus Cristo. Eu poderia correr neste mundo, realizar, alcançar os meus sonhos, conquistar tantas coisas, mas se não fosse a graça de Jesus, se eu não compactuar com o sacrifício de Jesus, se eu não entregar a minha vida a Jesus, tudo o que eu fizer, nada disso terá um valor eterno. Talvez a pessoa possa até deixar um legado para os seus filhos, uma boa ajuda à sociedade, mas só existe um caminho para que você não sofra uma tragédia pessoal, para que você tenha uma eternidade com Cristo. E este caminho se chama Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Por isso tudo que nós fazemos na terra, ou que nós vemos, como nós nos movemos e existimos, tudo tem a ver com a graça, com a misericórdia de Deus que está sobre nós. Ame a graça salvadora de Jesus. Jesus teve compaixão de mim e de você. Aquele dia que Jesus caminhava com aquela cruz, Ele via eu e você aqui. Sabe, só que Ele não nos via de maneira perfeita, porque seu sangue ainda seria derramado para nos purificar. Jesus via nós no estado de calamidade, de um homem pecador, que erra, que comete erros, que muitas vezes não valoriza este sacrifício, mas Jesus, Ele teve compaixão de mim e de você. A misericórdia de Deus nos alcançou. Não tem outro motivo para você estar aqui esta noite, se não fosse pela graça salvadora, pela misericórdia de Deus. Por isso nós temos que amar Jesus, amar a misericórdia, amar o próximo. Você pode conhecer alguém que talvez esteja passando dificuldade na vida. Você pode conhecer alguém que às vezes a vida dele está tudo bem, mas em ambos, se não tiver a graça salvadora de Jesus, ele está vivendo uma tragédia anunciada. E sabe por onde passa essa tragédia? Por mim e por você. Porque quando nós provamos da graça de Cristo, nós se tornamos responsáveis por anunciar esta tragédia aos nossos amigos, aos nossos vizinhos.
que esse senso de responsabilidade toma conta de nós essa noite. Que Ele tome conta de nós, porque, sabe, o preço foi pago por todos, sem exceção, do rico ao pobre, do rei ao súdito. Deus salvou Josias e também salvou o ladrão da cruz. Vocês estão comigo? Você já teve a intervenção de Jesus sobre a sua vida? Eu e você estávamos condenados à morte eterna, nunca se esqueça disso. Que todas as manhãs o Espírito Santo possa nos lembrar e nos faça reconhecer que nós estávamos condenados a uma eternidade sem Cristo. Mas sabe, se não fosse Jesus, nada do que nós fizéssemos na terra teria um valor eterno. E é por isso que nós podemos amar a misericórdia. Salmo 136 inteiro, o salmista vai dizer sobre a misericórdia de Deus. Que a misericórdia de Deus, ela está presente em todas as áreas, e ela está sendo revelada sobre as nossas vidas em todos os momentos. Vocês estão comigo? Salmo 136, 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para... Deem graças a Deus, ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para... Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para... Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para... Aquele com entendimento, que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para... Vocês estão comigo? Então dê uma salva de palmas pela misericórdia de Deus. A Bíblia Strong vai dizer, antes eu quero lembrar, Lucas 6,36, diz assim: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. É um mandamento de Deus para que a gente avance com a misericórdia, com o reino na terra. Amém? A Bíblia Strong diz assim, acompanhe comigo. A bondade divina é um convite para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e busquem a Deus, confiando em sua benevolência para perdoar e restaurar. Olha a continuidade do comentário bíblico. Além disso, a bondade é um traço de caráter que os cristãos são encorajados a cultivar, praticando o amor e a compaixão em relação aos outros, seguindo o exemplo de Cristo. O caráter de Deus está sendo formado em nós, em cada um de nós. E o caráter de Deus, ele passa por esta compaixão, pela misericórdia, pela benevolência, pela bondade de Deus. Por isso, se o Espírito Santo está fazendo esta obra em nós, nós precisamos seguir firmes, praticando a justiça, amando a misericórdia, e terceiro, andando humildemente com Deus. Vamos repetir para a gente decorar? O que Deus pede de mim e de você? Primeiro, pratique. Muito bem, ande humildemente com o seu Deus. Miqueias está nos dizendo assim, olha, andar humildemente com Deus é você deixar de fazer as suas vontades e praticar as vontades de Deus. Andar humildemente com Deus é você observar os 2 primeiros pedidos que Ele fez e colocar em prática. Deus não está pedindo 10, 50 coisas para nós aqui esta noite. Está pedindo apenas 2 coisas. A terceira faz relação às 2 primeiras. Andar humildemente com Deus, na Nova Tradução Linguagem de hoje, vai dizer que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Andar humildemente com Deus é você viver
obediente a Deus, é você andar em obediência ao seu Deus. E eu te pergunto essa noite, você crê em Deus? Você tem um Deus? Você tem um Deus? Viver em humildade passa por obediência a um Deus verdadeiro. E para ser obediente, o que é necessário? É necessário renúncia, arrependimento genuíno, abandonar o pecado e as distrações desse século. Andar com Deus nesses dias atuais é seguir os passos de Jesus. Escute isso. Se você sai pela rua e pergunta para uma pessoa, você crê em Deus? O que elas respondem? Sim, eu creio em Deus. Só que as pessoas que creem em Deus neste tempo não conhecem Jesus Cristo. Todas as religiões apontam para um Deus. A maioria aponta até para um Deus verdadeiro. Mas somente o cristianismo, ele aponta e leva em consideração Jesus Cristo. E como nós falamos há pouco, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há evangelho sem Jesus. Não há salvação sem Jesus. Não há eternidade sem Jesus. Jesus é a maior prova, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e provou que existe vida após a morte. O evangelho tem muito mais a ver com o tempo vindouro do que com esse presente. Este presente passaremos 70, 80 anos, mas o vindouro é uma eternidade. E como eu pregava ali na praça ontem e disse, sabe, você está talvez me ouvindo aqui, e você fica julgando esses crentes, o que eles fazem e tal, preste atenção nisso. Eu falei, eu estou te convidando sobre uma eternidade. E se não for verdade que existe o céu ou o inferno, o que você perderia? Nada. A Bíblia te ensina sobre como ser um bom pai, um bom filho, sobre saúde, sobre tudo. Mas agora, se a eternidade, se o céu e o inferno for uma realidade, você estará perdendo tudo. Então servir a Jesus é bom em todos os aspectos. Se não existisse a eternidade, isso não é uma realidade, porque ela pulsa dentro do meu coração. Se não existisse, você que está aqui esta noite e nos visita, se você continuar seguindo os ensinamentos bíblicos, você não vai perder nada, só vai ganhar e acrescentar. Agora, se você deixar de seguir, e o céu e o inferno for uma realidade, você está vivendo uma tragédia anunciada na sua vida. Não brinque com o evangelho de Cristo Jesus. Não faça pouco caso das palavras sagradas. Fique com Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, e siga os seus exemplos em todos os momentos. Todas as religiões têm um Deus, mas somente o cristianismo fala do Filho de Deus, de Jesus, da prova eterna que nós aqui contemplamos. Jesus sendo o nosso maior exemplo, ele praticou a justiça. Jesus praticou a justiça, e ele disse em Mateus 5:6, que nós precisamos ter fome e sede de... Tem alguns aqui. Nós precisamos ter fome e sede de... Jesus, ele amou a misericórdia do Pai. Como ele diz em Lucas 6:36, sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. Jesus, ele foi humilde e obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, muitos estão vendendo um evangelho parcial, com algumas partes, mas que não revela a grandeza do evangelho de Cristo Jesus. Jesus foi um bom homem, passou na terra, mas ele saiu daqui com uma das piores mortes que existiu durante
a sociedade. Então, quando Jesus está nos chamando ao Evangelho, e se eu posso te fazer um convite esta noite, eu quero te fazer um convite dizendo: olha, o Evangelho não vai te dar uma vida tranquila, no sentido de bens materiais, de passagem na terra e tal. Não, eu não quero esta noite te convidar sobre isso, porque isso é uma verdade, mas eu não quero te chamar nisso, porque sabe o que nós vamos precisar para os últimos tempos? São pessoas que estejam dispostas a deixar tudo neste mundo para viver um cristianismo verdadeiro. Eu quero te chamar para viver o preço da cruz na sua vida. Sabe, os discípulos de Jesus, ontem nós pensávamos sobre isso, nenhum teve uma morte tranquila e simples. A graça de Deus, eles amou tanta misericórdia de Deus, que eles foram até o fim, entregaram a sua vida da pior maneira possível. Talvez você tenha procurado uma vida estável até aqui, e sabe, Jesus, Ele pode te dar esta vida estável. Mas o Evangelho é uma guerra entre o poder das trevas e o poder do mal. Não há descanso no Evangelho. Sabe, eu não posso acordar de manhã e pensar: está tudo bem, domingo que vem a igreja está lá, e está tudo bem. Não está tudo bem, meu amigo. Eu falei isso na Brave, no acamp dos adolescentes, e falei para eles: eu não estou te chamando para você viver um evangelho, uma brincadeira. Eu estou te dizendo para sofrer por amor a Jesus. Talvez seja a maior loucura de um anunciante do evangelho chamar você para sofrer. Você vai olhar para mim e falar: eu já sofro tanto, Mateus, você está me chamando para sofrer mais? Eu estou te chamando por um sofrimento diferente. Eu não estou te chamando por um sofrimento de dias atuais. Eu estou te chamando por um sofrimento que tem uma recompensa eterna. Um sofrimento que às vezes é simples, mas a gente não conhece, a gente não consegue ultrapassar, que é você falar para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho, que Jesus salva e liberta. Que às vezes, o que ele vai pensar de mim? Sabe, é esse tipo de sofrimento que parece tão simples, mas que nos paralisa tantas as vezes. E eu me pego assim todos os dias. Todos os dias eu passo por alguém, e às vezes eu não falo de Jesus para aquela pessoa. E eu falo: gente, eu passei por essa pessoa, conversei com ele já 10 vezes, eu nunca falei de Jesus. Então, é esse sofrimento que eu estou te chamando. Sofrer porque é uma tragédia anunciada ao nosso redor. Pessoas estão partindo sem Jesus Cristo. E o Senhor está nos pedindo algo esta noite: que a gente pratique a justiça, que a gente ame a misericórdia e que a gente ande em obediência ao nosso Deus. Quando Jesus foi indagado, ele disse: Pai, se quiseres, se puderes, passe de mim este cálice, mas seja feita a tua e não a minha. Quantos aqui, equipe de louvor, querem viver a vontade de Deus em sua plenitude? Quantos aqui está disposto a viver a bondade de Deus na sua plenitude? Sabe o que eu posso dizer para você? Não é fácil. Viver a vontade de Deus na sua plenitude custa tudo. Custa renúncia, custa o seu acordar, custa o seu dormir, custa tudo. Mas é o que Deus está nos pedindo esta noite. Espírito Santo de Deus, há corações cansados aqui esta noite. Eu quero orar por você esta noite, porque o cansaço faz parte da vida de um cristão e está tudo bem. Mas eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele renove as nossas forças nesta noite, para que a gente consiga avançar com o Reino. Eu quero chamar pessoas esta noite, orar com você, pessoas que estejam dispostas a renunciar um pouco mais. Mateus, eu já faço tanto, mas eu quero te chamar, Jesus fez muito mais. Eu quero te chamar, vamos fazer um pouco mais.
Vamos caminhar um pouco mais. Ainda há tempo. Há tempo para que seu filho seja salvo. Há tempo para que seus amigos sejam salvos. Há tempo para que a sua vida seja cheia de galardões eternos. Há tempo, há tempo. E esse tipo de sofrimento que eu estou falando é um sofrimento bom, porque quando você enxerga um propósito maior, você se dedica mais. Se você precisar trabalhar 10 horas no seu emprego, e você vai ter a recompensa de mais um salário no final do mês, você o faz. Às vezes reclamando, mas a maioria, o dia que chega aquele dia, quando eu trabalhava assalariado e chegava o dia do pagamento, parece que a gente esquece os 30 dias de problema, né? Dá um glória a Deus e vai numa lanchonete, se sacia e está tudo bem. Assim é o Evangelho de Cristo. Tem uma recompensa maior. Eu queria que você conseguisse enxergar esta recompensa maior ainda esta noite. Há uma recompensa maior para mim e para você. É por isso que eu não desisto do Evangelho, porque há uma recompensa maior. Lembre sempre disso. Se fosse mentira, você não perderia nada. Mas se for verdade, você pode estar perdendo tudo. Amém?